Imagine você, no auge da carreira profissional, tirar um ano sabático para repensar a filosofia de vida e tomar decisões radicais como pedir o divórcio, sair do emprego dos sonhos, fazer uma peregrinação de quase 1.000 quilômetros e escrever um livro. Opa, e aí, beleza? Sou Mário Vicente, 64 anos, e aqui eu compartilho narrativas baseadas em fatos, histórias que venho acumulando ao longo dessa jornada. E hoje eu quero falar do livro O Homem que Chorava, um romance de 280 páginas, narrado em primeira pessoa, que foi lançado em 2008 de forma independente em Cascavel, no Paraná, também lançado em Cafelândia, Curitiba e em São Paulo. Mas antes de eu falar de toda a história do romance em si, eu queria contextualizar o entorno do livro, o que levou à decisão de escrever o segundo livro depois de 20 anos. E tudo começou em meados de 2006, quando eu tinha 45 anos e estava no auge da minha carreira profissional, trabalhando há mais de 11 anos numa das maiores cooperativas do Brasil, sendo responsável pelo departamento de marketing e imprensa. Estava no segundo casamento. Nessa época já tinha realizado muitas coisas, casa própria, já estava com o meu negócio, mas não estava feliz, assim, não estava satisfeito com tudo aquilo que já tinha conquistado, realizado. Então eu comecei a amadurecer essa coisa de tirar um ano sabático. E nisso me veio à memória algumas lembranças sobre o caminho de Santiago da Compostela, que eu fui conhecer a Associação dos Confrades e Amigos do Caminho de Santiago, que fica com a sua sede em São Paulo. E ali eu me empolguei mais ainda, já bati o martelo, já peguei minha credencial, que na época ele chamava de passaporte. Antes de comprar passagem, antes de resolver as coisas, já comecei a fazer caminhadas final de semana, depois das 6. Então, aí até chegar no final de 2006, pedi o divórcio e já estava conversando com a diretoria da cooperativa para fazer o encerramento das minhas atividades em fevereiro de 2007. Nessa época eu já tinha começado o meu próprio negócio, o Jornal Integração, que eu tenho até hoje, é um portal de notícias. Na virada de 2006, com tudo decidido, continuei fazendo, os treinamentos, aí já tinha inclusive comprado a passagem para fazer em abril e maio. O que é o caminho? São 800 quilômetros. Esse é o caminho tradicional. Existem várias rotas, Portugal, Inglaterra, enfim, mas existe um caminho muito tradicional que começa na divisa com a França, nos Pirineus, né, numa cidadezinha chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, não sei como é que pronuncia, tem que atravessar os Pirineus. Santiago de Compostela tem a ver com o próprio apóstolo, né, Tiago o Maior. Tem toda uma mística, mas o caminho é maravilhoso, muito organizado, sinalizado, tem vários lugares, tem cidades, você passa por cidades grandes, cidades pequenas, vilarejo, florestas, são trilhas e mais trilhas. Imagina, 800 quilômetros, você precisa de 30 dias para fazer isso de uma forma cadenciada, tranquilo, e fazer peregrinação. Eu estava quase para terminar o caminho, cheguei à conclusão de que queria voltar a escrever. E quando você termina o caminho, tem missa às 11 horas da manhã e outra missa às 5 da tarde. São missas específicas, né, na Catedral de Santiago de Compostela, específica para os peregrinos. Para quem faz pelo menos 200 quilômetros, você consegue pegar um certificado que se chama Compostelana, e é em latim. Eu, com a minha credencial, com o meu passaporte, cada vila, cada lugar que passava, você tem um albergue, um lugar que você vai carimbando esse passaporte, né, essa credencial. E aí você tem que provar que você fez pelo menos 200 quilômetros de peregrinação. E aí eu fui lá, peguei meu certificado e, obviamente, fica registrado. Então, quando você entra na catedral para assistir a missa, logo no início o padre fala a nacionalidade dos peregrinos que concluíram os 800 quilômetros nesse dia. E quando ele falou do Brasil, eram 3 pessoas, né? Eu e mais 2. Muito fantástico, né? Assim. E cheguei inteiro, né? 45 anos, tinha treinado 6 meses, cheguei numa boa, tranquilo. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de fazer aquele pedido especial que for possível. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e deixe um comentário, porque assim também
eu consigo melhorar nos próximos vídeos. E a partir daí eu fiquei mais focado na literatura, na escrita, e quando eu voltei para o Brasil, mergulhei, né, nesse projeto, e aí depois dei continuidade nesse processo como autor, porque até então não era meu foco, mas depois disso, então mudei totalmente, e aí como eu tinha o meu negócio, eu consegui então tirar meu ano sabático ali entre 2007 e 2008, e eu gosto de começar pela capa. O Homem que Chorava, ela mescla de duas fotos. Uma foto, a foto de cima aqui é do próprio Caminho de Santiago da Compostela, e a foto de baixo foi uma foto produzida. Aqui são duas situações. Na minha infância, juventude, como eu era muito rebelde, né? E gostava de reclamar muito, chorava muito, o mundo contra mim, nesse sentido. Porém, por outro lado, também a coisa da sensibilidade, né? Porque na nossa cultura machista, né? A gente foi criado com aquela coisa que homem não chora. E o livro em si, né? A narrativa em primeira pessoa, o Max, que é o personagem principal, resolve fazer o caminho de Santiago da Compostela, e ele vai narrando as sensações que tem no caminho, fazendo flashback, né, falando da infância, da juventude, de quando saiu de casa já com 12, 13 anos, e partiu para tudo quanto é canto, do personagem do Max e o envolvimento dele, as relações amorosas, familiares e as dificuldades nos empregos. Tem umas passagens que faz uma cura com as mãos, e duas crianças que são cadeirantes, e tem uma série de coisas místicas que faz parte do caminho, né, dessa aura das lendas. E essa história, então, termina com um final feliz, tanto na ficção, aqui no livro, né, da história do Max, quanto na minha pessoal. Então era isso que eu queria apresentar hoje. Mais uma vez, eu vou pedir o seu like se você acha pertinente, se você gostou. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. E se puder também, deixe um comentário, mesmo que seja uma crítica, para que eu possa melhorar. E depois tem muita aventura aí que vem pela frente. Muito obrigado pela sua companhia até aqui nessa grande jornada espirituosa, e espero te ver no próximo vídeo.